Olá, queridos, tudo bem? Continuando a série sobre identidade, hoje o tema será: que tipo de voz você está ouvindo, do medo ou da fé? E como essas duas coisas podem influenciar sua identidade? Mas antes quero te pedir, curte o vídeo, é só dar um joinha aí. Comenta com emoji as suas palavras, transborde na vida de alguém compartilhando. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, é só apertar o sininho. E juntos nós vamos abençoar pessoas. Mas vamos para o vídeo. O primeiro entendimento que você precisa ter para afirmar sua identidade é que você é imagem e semelhança de Deus. A única semelhança que você precisa ter é com Jesus. Se você chegar a essa conclusão, isso será um divisor de águas para a sua vida. Mas vamos lá. O que é a fé? A fé é confiança, é uma crença total. Ela não tem evidência nem comprovação de fatos. Somente é. A palavra de Deus diz em Hebreus 1:2 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por ela, muitos deram testemunho na palavra de Deus. Então, não tem como comprovar a fé. Ela é invisível, mas ela é real. E ela funciona. E ela nos impulsiona. Só que a fé que funciona é aquela fé que a gente crê sem duvidar. Quando estamos nessa fase de não vacilar, crer sem duvidar. Como Moisés esteve ali 40 anos no Egito, filho de uma mulher hebreia, cresceu ali nos palácios, mas depois foi para o deserto para realmente descobrir quem ele era. Moisés teve ali um encontro com Deus. O fogo queimava a árvore, mas não consumia. Descobriu ali então sua identidade. E Deus deu chamado para Moisés. Convocou ele para tirar o povo de Israel do Egito. Afirmou que ia usá-lo. E Moisés, conhecendo agora quem era, creu em Deus e agiu, porque a fé ela age. A própria palavra de Deus diz: fé sem obras ela é morta. E a partir do momento que Moisés se conheceu, ele obedeceu a Deus e descobriu o seu propósito e a sua missão. Entendendo que missão é algo temporário, é uma fase, propósito é para sempre. Muitos de nós não sabemos nem qual é a nossa missão, quanto mais o nosso propósito. Alguns de nós sabemos, mas por conta do medo, de não saber quem somos em Deus, de não nos apreciarmos, não reconhecermos a preciosidade que somos nessa terra, nós negamos a nós mesmos e deixamos então de ter influência na vida de pessoas para abençoar. Já alguns de nós descobrem, mas porque não sabem quem são em Cristo, se deixam levar pela voz do medo e não afetam a vida de pessoas com os talentos que Deus lhe deu. Porém, Moisés ressignificou sua história a partir do momento que ele teve um encontro com o grande Eu Sou, que marcou a vida dele. Ouvir a voz do medo ao invés da voz da fé pode até nos paralisar. O que é o medo? O medo é um estado emocional que expressa ao indivíduo uma ameaça de forma repentina. Existe um estado do medo que é normal, como por exemplo, se você está dirigindo um carro e uma pessoa ou um carro atravessa na sua frente no sinal verde e a mão é sua, então vai vir repentinamente aquele sentimento de pavor assustador sobre você.
E isso é normal, porque vai deixar os seus sentidos atentos para saber o que fazer naquele momento. Mas aquele medo que paralisa, ele não é normal. Por exemplo, você tem projetos de ser uma palestrante, mas porque você se preocupa com as críticas e pensa, será que eu vou falar de forma que vai agradar as pessoas? Então você deixa de fazer. Esse é um medo prejudicial, tanto cientificamente como biblicamente. Esse é um dos sinais que o medo não é saudável. E o outro sinal é que ele produz tormento. Em 1 João 4, do versículo 16 ao 19, sabemos que Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, quando nós mantemos a confiança no amor, que é Deus, a nossa confiança vai permanecer em Deus, por causa do amor. Ele é um só. Deus e amor é uma coisa só. Então precisamos focar a nossa confiança não é no pavor, mas no amor. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança, até mesmo no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Então, quando nós confiamos em Deus, nós vamos entender mais o amor de Deus. E entendendo mais desse amor de Deus por mim, eu vou viver como Jesus e vou estar, então, preparada para me encontrar com Deus um dia. E diz mais, esse amor não tem medo. Não tem. Pois o perfeito amor afasta o medo, lança fora todo o medo. Qual que é o perfeito amor? O amor de Deus. Então, quando eu conheço mais a Deus e confio no amor de Deus, eu vou acreditar no quanto Ele me ama. E também vou receber esse amor de Deus no meu coração. E aí eu vou afastar o medo da minha vida. Quem tem o medo, teme o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tremenda essa palavra, né? O perfeito amor, ele lança fora o medo. Foquemos os nossos olhos no amor de Deus. Que Deus possa revelar o seu coração. Enquanto você estiver ouvindo esse vídeo, o quanto Ele te ama. Esse amor é profundo. Esse amor te liberta do medo. Se você guardar a palavra no coração, você vai ficar livre de todo tipo de medo. Medo do futuro, medo do passado, medo de morte. Esses sentimentos te aprisionam. Se você não tem prática de ler a palavra de Deus, desenvolva o desejo, o hábito de leitura da palavra de Deus para que aumente a sua fé. E a fé, então, ela vai ser o opositor do medo na sua vida. Com a fé, você vai operar pelo amor. Amando, você vai ser como Jesus. E percebendo o quanto que Deus te ama, você vai entender, Ele cuida de mim em qualquer situação. Ele já operou no passado, vai operar agora no presente, vai operar na minha velhice, vai operar no meu futuro. Ele já cuidou de mim antes, vai cuidar em todo o tempo, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então aprenda a discernir a voz do medo. Ela pode vir por meio de pessoas que querem te colocar para baixo, com palavras ofensivas, negativas, desanimadoras. Não dê ouvidos a tudo que você ouve. Você é o que a palavra de Deus diz. Ou pode ser também uma voz da alma, um problema almático.
Qual é a função da alma? Designar o princípio do pensamento e da organização de modo geral no nosso corpo. A sede da alma é a mente. E na mente está o quê? Os pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. E quando esses desejos, pensamentos e sentimentos não estão alinhados com a palavra de Deus, quando você não vê o amor de Deus por você e você não sabe quem você pode deixar o medo te dominar. A voz do medo pode vir através de pensamentos confusos, negativos, pensamentos de inferioridades, de incapacidade. E isso pode te paralisar. Se esse sentimento te aprisiona, lembre-se, a palavra de Deus, ela é libertadora. Isaías 55, 8, 9 diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Que nós possamos receber a ajuda do Espírito Santo para colocar os nossos pensamentos debaixo dos pensamentos de Deus. Você concorda? Você aceita esse desafio de ceder os seus pensamentos para receber pensamentos divinos sobre você? Principalmente pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus a respeito de você, da sua vida, dos seus projetos, da sua missão, para te levar a descobrir seu propósito. Uma regrinha de ouro para você está em 2 Coríntios 10, 5, que diz: destruindo todo pensamento, fortalezas, raciocínios que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo a obediência de Cristo. Essa é uma chave para você liquidar com o medo que paralisa, que te impede de avançar, de olhar para Deus e receber aquele amor pleno dele e colocar fé que funciona, a fé sem duvidar dentro do seu coração. Pare naquele momento e repreenda o pensamento contrário. Fala: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E amém. E que assim seja. Outra voz do medo pode ser a sua autoculpa, através de coisas ruins que te aconteceram. E você deve também combater com a palavra de Deus que está em Hebreus 3:1, que diz: fixe o seu pensamento em Jesus. Olhe para o sumo sacerdote, o autor e consumador da sua fé. Então siga esse conselho. Quando o pensamento estiver em turbilhão, te apertando o coração e a alma, põe os seus pensamentos nele. Lembre dos Salmos 42, versículo 11. Porque está abatida minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, pensamentos. Por que você está me confundindo? Eu não tenho que aceitar todo pensamento que passa na minha mente. Converse com você mesmo. Não tenho. Sai todo pensamento contrário. Eu não aceito que eu não sou capaz. Eu não aceito que eu não posso. Eu não aceito que eu não sou inteligente. Eu sou sal e luz dessa terra. Deus me fez para brilhar, porque à medida que eu brilho, eu espalho a glória dele. Seja como o vagalume que brilha. Tem uma historinha que conta sobre a cobra e o vagalume. E ela perseguindo, querendo comer, e ele voando, fugindo. Por fim ele cansou e falou: por que você está querendo me pegar? Ela falou: porque o seu brilho me incomoda. Então, quando você brilhar, pessoas vão se incomodar, mas a própria palavra de Deus diz que você é sal e luz nessa terra. Então, Deus te fez para brilhar, para espalhar a glória dele. Então, brilhe, reconheça a sua identidade, abandone o medo e brilhe para a glória de Deus.
E se esse medo vier do mundo espiritual, como diz em 2 Timóteo 1,7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, porque o medo pode ser um espírito, e não só um problema da alma, como eu citei aqui, das emoções, mas pode ser um espírito. Mas a palavra diz que ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Reconheça que a sua mente é boa, é saudável, pode pensar coisa que é do alto e não da terra, mas pensar o que é bom, porque no céu só tem coisa boa. Então a gente tem que pensar o que tem no céu. Tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos que não existe no céu, nós temos que remover da nossa vida coisas más e ruins. Eu gostaria de deixar uma reflexão final para você. Não tenha medo de ser quem você é. Enfrente os seus medos e rompa em fé. Se você não conseguir lidar com tudo isso sozinho, resolver as dificuldades da sua alma e espirituais a respeito da identidade, do medo, da fé, para galgar em fé, ao invés de galgar em medo, busque também conselhos com pessoas maduras. Busque ajuda profissional. Busque ajuda terapêutica. Deus tem uma direção para a vida de cada um de nós, de acordo com a situação que você precisa. Mas você vai romper em fé e vai chegar lá. Receba isso em nome de Jesus. Não se esqueça de assistir meus vídeos aqui. Eu tenho vídeos anteriores aqui sobre a identidade e amor próprio. Visite lá o meu canal no YouTube. Visite também o meu Instagram, @MarziFernandes. Tem vídeos maravilhosos e que vão te ajudar e te impulsionar na sua caminhada de fé e na sua vida emocional. Eu sou pastora Marzi, psicanalista clínica. Deus te abençoe.